Abra a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, em Gênesis, capítulo 18. Vamos ler dos versos 1 ao verso 21, com a graça do nosso Deus. E o título da mensagem de hoje: Amigo de Deus. Amigo de Deus é o título da nossa mensagem nesta noite. Diz assim a palavra do Senhor: Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão. Refazei as vossas forças, vistos que chegastes até vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam: fazem como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom e deu-o ao criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhado e leite e o novilho que mandara preparar e pôs tudo diante deles. E permaneceu de pé junto a eles debaixo da árvore, e eles comeram. Verso 9. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda a luz sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que riste. Tendo-se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, sabê-lo-ei. Pai de amor, nós te louvamos, Senhor, e suplicamos que teu Santo Espírito, que habita em nós, venha iluminar nossas mentes. Ó Deus, mostra-nos a tua palavra, o que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Repreendo, ó Deus, toda a oposição espiritual, que teus filhos e filhas compreendam e tenham discernimento da verdade revelada. E aqueles que ainda não entregaram suas vidas a Cristo Jesus, que o Senhor possa fazer o milagre nesta noite, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém? Pode tomar o seu assento.
amigo de Deus. Nós estamos meditando numa série de mensagens, Abraão, pai da fé. Esse é o tema da nossa série de mensagens. E a última mensagem, nós vimos Deus tratando com, na época ainda, Abrão, quando ele muda o nome de Abrão, pai exaltado, uma possível menção ao Deus pagão, Deus Lua, que a família de Abraão cultuava em Ur dos Caldeus, mudou então de Abrão para Abraão, pai de multidões, exatamente por conta do propósito da promessa de Deus que haveria de se cumprir na vida de Abraão. Deus também estabelece a circuncisão como sinal da aliança entre Deus e o seu povo na terra. Então era uma prática comum entre outros povos. Entretanto, Deus toma esta prática, esse costume, e estabelece uma aliança, firma uma aliança, um pacto entre ele e o povo de Deus na terra, que é Israel, o povo que havia de se formar a partir de Abraão. Deus também muda o nome de Sarai para Sara, que quer dizer princesa, porque ela também seria, na verdade, ela seria mãe de uma grande nação. E finalmente nós iniciamos o capítulo 18, em que nós temos já no verso 1, Deus aparecendo a Abraão. Deus aparece a Abraão exatamente no lugar onde nós já aprendemos, já ouvimos que Abraão habitava, na terra de Hebrom, nos carvalhais de Manre. Carvalhais, aquele conjunto de árvores frondosas, árvores debaixo das quais muitos povos pagãos edificavam altares para deuses pagãos. E nós sabemos, com base em Gênesis, que Abraão havia edificado, inclusive aqui em Carvalhais de Manre, Hebrom, um altar para adorar o Deus vivo e verdadeiro. Onde Abraão passava, o pai da fé, ele edificava um altar. Para quê? Para demonstrar a sua vida piedosa e o seu culto ao Deus vivo e verdadeiro. E assim ele fez aqui também. E nós sabemos então que Deus apareceu, o Senhor apareceu a Abraão. Toda vez que você ver na sua Bíblia Senhor em letras maiúsculas, fonte alta, aqui você aprende que é o nome de Deus nesta aliança entre Deus e Israel. Transliterando para a nossa língua é YHWH, que nós chamamos na teologia do tetragrama impronunciável. Tamanha reverência dos judeus para com o nome de Deus, eles tinham temor de Deus, terror de violar o mandamento que dizia de não usar o nome de Deus em vão. Então toda vez que você vê na sua Bíblia Senhor em letras garrafais, é o nome da aliança, cuja pronúncia, alguns falam que é Jeová, outros falam que é Javé, Yehová, Yavé, não sabemos ao certo, mas é fato que é o nome do Senhor. E Deus então aparece a Abraão. Abraão estava naquele momento de maior calor do dia, o momento que as pessoas nas regiões desérticas buscavam descanso, água. Ele estava assentado provavelmente debaixo da sombra daquelas árvores, dos carvalhais de Manre, e também daquelas tendas que ele havia armado ali. E ele olha e percebe a aproximação de 3 forasteiros, de 3 visitantes desconhecidos, que até o verso 8, eu vou chamar aqui de visitantes enigmáticos, porque não sabemos até o verso 8 qual é a identidade desses 3 visitantes. E havia um costume no Oriente Médio, naquele contexto histórico e cultural, o costume da hospitalidade, o costume da cortesia. Então vinha um estranho, um viajante, imediatamente a pessoa se dispunha a servir aquela pessoa, o visitante, o forasteiro, e oferecia ao visitante, ao forasteiro, ao estranho, o melhor que havia. Eu vi isso e fico muito feliz que aqui no Brasil ainda existe esse costume de hospitalidade. Em 2010, quando eu participei de um projeto missionário lá em Farias Brito, no Ceará, irmã Marília. E eu batia de casa em casa, junto com os irmãos que participavam do projeto, as pessoas mandavam entrar, nós pregávamos o Evangelho, alguns o Espírito Santo abria, creio eu, o coração, recebia a Cristo, outras não, mas todas as pessoas que nos receberam eram hospitaleiras,
Quando visitávamos aqueles sítios, as casas bem afastadas, era uma casa aqui, outra acolá, bem distante. As pessoas muito pobrezinhas, muito humildes, simples, faziam questão de preparar o melhor, oferecer até o que não tinham. E nós nos sentíamos muito bem recebidos, um calor, um amor extraordinário, que muitas vezes nós que moramos em cidades grandes, nós não observamos isso. Então veja que não é tão distante essa cultura, aqui no Brasil ainda tem. E eu sinto muita saudade lá da minha terrinha, do Nordeste. E um dia voltarei para lá, com a graça de Deus. Voltarei não, né? Eu vou para lá. Na verdade eu sou paulistano, mas filho de sergipana com cearense. Mas voltemos aqui. Então, Abraão cumpriu um costume, ele correu ao encontro daqueles visitantes, os estrangeiros, se prostrou, que aí já é até para mais. De alguma maneira ele tinha uma hospitalidade acima da média. Ele demonstrava uma cortesia, uma generosidade acima da média. E ele ofereceu o melhor para satisfazer as necessidades daqueles estrangeiros. Ofereceu água para os pés, os viajantes daquelas ruas empoeiradas, em muitas áreas desérticas. Então, água para lavar os pés, o alimento para fortalecer o corpo novamente, também um lugar de descanso, né? Aquele lugarzinho debaixo das árvores, ou talvez de uma tenda. Abraão ofereceu o melhor. Esses 3 viajantes aceitaram. E veja a ênfase e o zelo de Abraão com esse costume da hospitalidade, porque a Bíblia apresenta palavras que mostram toda a dedicação e na generosidade que era demonstrada para com esses visitantes. Lá no verso 6 a Bíblia diz que ele apressou-se para a tenda de Sara, falou para Sara amassar depressa tudo aquilo para preparar o pão assado para aqueles visitantes. Depois ele correu ao gado, separou um novilho tenro e bom, coisa boa, hein? Picanha, enfim, carne do dia melhor, de primeira, para oferecer para os visitantes, para aqueles estranhos. Nem o nome ele sabia. A Bíblia diz que o criado se apressou em prepará-lo, e coalhado e leite, o novilho, tudo colocou debaixo da árvore e eles comeram. Houve uma comunhão, porque é costume no Oriente ainda hoje, essa hospitalidade, e a hora do alimento é uma hora de comunhão. Lamentavelmente aqui no Ocidente, no Brasil inclusive, estamos perdendo, se não já todas ou quase todas as famílias, perderam esse costume da reunião de todos à mesa, um momento de comunhão, de alegria, em que trocamos ideias e falamos do nosso dia a dia. Pois bem, até o verso 8, não sabemos sobre a identidade desses visitantes, mas agora acompanhe junto comigo o verso 9, que diz: então lhe perguntaram, aqueles 3 visitantes perguntaram a Abraão: Sara, tua mulher, onde está? Talvez você não tenha percebido, são estranhos. E de repente a Bíblia diz que eles perguntam da esposa de Abraão e pelo nome Sara. Se perguntasse pelo nome da esposa de Abraão por Saraí, talvez nós pudéssemos concluir, por exemplo, que naquela famosa batalha, naquela façanha em que Abraão juntou 318 homens para resgatar Ló, vitorioso, se consagrou vitorioso no poder de Deus, vencendo 4 exércitos sobre o domínio do rei Quedorlaomer. Talvez de repente nessa façanha Abraão tivesse ganhado fama, e aí também chegou junto o nome de Saraí. Mas veja que aqui, o nome que aqueles 3 visitantes falam, da esposa de Abraão, é Sara. Somente 2 pessoas sabiam da mudança do nome de Saraí para Sara: Abraão e o próprio Deus. Então certamente a partir do verso 9 nós compreendemos aqui que Abraão havia reconhecido naqueles 3 visitantes, no mínimo como mensageiros de Deus, como uma comissão divina, e que certamente trazia uma mensagem dos altos céus. É assim que podemos interpretar a partir do verso 9. Aqui começa a identificação desses visitantes. E veja que interessante a resposta de Abraão, que poderia ser: mas como é que vocês sabem que eu tenho esposa? Como é que vocês sabem que o nome da minha esposa é Sara e que o nome era Saraí, foi mudado para Sara? Como é que vocês sabem disso? Não. A Bíblia diz
que Abraão se limitou a dizer, a responder àqueles visitantes: Sara está aí na tenda. E aí no verso 10, um dos visitantes diz o seguinte: certamente voltarei daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. E a Bíblia diz que Sara estava escutando. Certamente naquele momento, naquela cultura, a mulher não podia estar no meio de seu marido e daqueles homens forasteiros, mas ela certamente estava curiosa, diferente de hoje, que as mulheres não são curiosas. Então ela estava à porta da tenda ouvindo, procurando saber o que aqueles forasteiros estavam falando. Então, o que acontece? Um dos visitantes, dos forasteiros, diz que depois de 1 ano Sara teria um filho, que já era a promessa de Deus a Abraão, desde lá da chamada de Ur dos Caldeus, quando ele havia recebido o chamado divino e as ordens: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que lhe mostrarei. E veja que no verso 11, o autor de Gênesis, o escritor bíblico de Gênesis, que é Moisés, ainda relata mais uma vez, nos lembrando que Abraão e Sara eram idosos, eram velhos. Abraão neste momento tinha 99 anos, Sara 10 anos a menos, tinha 89 anos. E a Bíblia ainda diz no final do verso 11: e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Uma provável menção ao ciclo menstrual. Sara não tinha mais o ciclo menstrual, já havia passado da menopausa, já não tinha período fértil, ela não podia ter filhos. Aos olhos humanos, humanamente, do ponto de vista humano, não tinha como Sara dar à luz a um filho. Em outras palavras, é isso. Tudo bem? E o que mais a Bíblia diz? No verso 12, a reação de Sara foi de incredulidade. Ela duvidou, mas ela não ficou na gargalhada. Ela, no seu íntimo, consigo mesma, ela riu, deu risada. E consigo mesma ela pensou: mas depois de velha, meu marido velho, como é que eu vou dar à luz a um filho? E era a promessa de Deus, só para lembrar. Mas o Senhor, que conhece até os recônditos mais entenebrecidos lá dos nossos pensamentos, as intimidades e as coisas mais ocultas de nosso coração, porque não há nada oculto que não venha a ser revelado diante de nosso Deus. Todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos do Senhor. Ele sabia o que estava no coração de Sara. Deus viu Sara rindo, e ele diz aqui no verso 13: disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara? Dizendo: será verdade que darei ainda a luz sendo velha? E no verso 14: acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? E ele repete pela 3ª vez a promessa, e agora determinando o tempo, daqui a 1 ano, porque o nosso Deus é um Deus que determina tudo o que acontece. Ele conhece e prevê o futuro. Então ele pode dizer, e somente ele pode dizer o que vai acontecer no futuro. Daqui a 1 ano Sara vai conceber e ter o filho da promessa. E lá no capítulo 17 nós sabemos que o nome do filho da promessa é Isaque. Porque lá no capítulo 17 nós vemos em 17:21, verso 21 do capítulo 17, que Abraão também tinha dado risada. Também havia riso. Isaque significa riso. Isaque significa riso. E veja que Deus repete pela 3ª vez, como ele havia falado no capítulo 17, verso 21, aqui no capítulo 18, verso 10, novamente ele repete a promessa do nascimento do filho da promessa, Isaque, no capítulo 18, verso 14. Daqui a 1 ano, nesse mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Sara ouviu isto, o negócio ficou feio, ficou com medo, com temor. Não, eu não ri não. Mas Deus foi lá e exortou a Sara: você riu sim. Ele conhece o nosso coração. Não dá para esconder o que nós pensamos do nosso Deus. Você pode enganar o seu pastor, você pode omitir para o seu cônjuge, você pode esconder para o seu irmão,
para a pessoa da sua família, mas diante do nosso Deus não tem como esconder. Finalmente, a partir do verso 16, a Bíblia diz que aqueles homens, aqueles visitantes, e certamente Abraão já sabia que pelo menos um deles era o próprio Deus. Porque além de dizer o nome de Sara, que era o nome que Deus havia dado, a Bíblia vai dizendo: disse o Senhor a Abraão. Então certamente, possivelmente, provavelmente Abraão já havia discernido que daqueles 3 visitantes, um era o próprio Senhor. E veja, irmãos, que é diferente do que nós temos hoje da revelação. A revelação de Deus é progressiva. Deus não revelou, não nos deu a Bíblia Sagrada de uma vez. Ele foi revelando aos poucos. Lembre-se que nós estamos no período patriarcal. O livro das origens não tinha a Bíblia escrita. Ele ainda estava conhecendo as coisas de Deus. Abraão era o escolhido de Deus, havia sido tirado no meio de um povo pagão, a sua família cultuava deuses, era idólatra. Josué 24:2 mostra isso claramente. Então Abraão vinha crescendo da fé, vinha amadurecendo espiritualmente com o cuidado de Deus. Deus ia moldando o seu servo, o homem piedoso, aquele que se tornaria o pai da fé. E nós vemos aqui então que aqueles homens, eles se levantam. Hebrom, as terras de Hebrom, Carvalhais de Mãe, ficavam num planalto, e em determinadas posições eles tinham vista direto para Sodoma. Você se recorda que houve conflito entre os pastores de gado de Abraão e o seu sobrinho Ló. Se você tem acompanhado ou já leu a Bíblia, você vai se lembrar disso. Tamanha a prosperidade que Deus havia derramado na vida de Abraão, transbordava essa prosperidade, que o seu sobrinho Ló, que o acompanhava, também era extremamente próspero. Mas a terra não tinha pastagens, não tinha água suficiente para os pastores, para o gado, para a família de ambos. Tiveram que se separar, e nós já aprendemos que às vezes para manter a harmonia e a paz no lar, na família, às vezes é necessária a separação, o afastamento. E Abraão, de uma maneira humilde, um homem manso, um homem que era piedoso, que confiava em Deus, ele se rebaixou, mesmo sendo ele o patriarca, o chefe da clã, da tribo, vamos dizer assim. Ele permitiu que Ló, seu sobrinho, escolhesse para onde ir. Ló cresceu os olhos na campina do Jordão, que tinha 5 cidades, mas cuja fama de perversidade, de imoralidade já era notória. Ló desprezou a presença do mal daqueles moradores da campina do Jordão, grandes pecadores contra o Senhor, porque ele só olhou para os pastos verdejantes e águas tranquilas no olhar humano. E aí Abraão foi para Hebrom, os Carvalhais de Mamre. Então Abraão acompanhou por um momento, por um espaço, aqueles homens que tinham destino Sodoma, que era uma dessas 5 cidades da campina do Jordão. E o que a Bíblia diz? Mais uma vez, disse o Senhor. Agora perceba que aqui o escritor bíblico, ele usa de um recurso literário. Ele mostra Deus falando consigo mesmo. Isso é uma coisa do ser humano, né? Entenda que Deus está revelando coisas espirituais, riquezas e tesouros dos altos céus, e ele precisava fazê-lo de uma maneira que se tornasse compreensível. Então a melhor maneira que Deus determinou, e é perfeita, foi Deus se revelar por meio da linguagem humana. Aqui é um típico exemplo daquilo que chamamos na teologia de antropomorfismo. E não é verdade que Deus se manifestou, aqui é uma teofania, alguns dizem uma cristofania. O Cristo, antes de vir à terra, manifesta aqui como um homem. Então aqui Deus se manifesta como homem, e mais à frente, no capítulo 19, verso 1, nós vamos ver que os outros 2 que acompanhavam o Senhor eram 2 anjos. Abraão ainda não tinha muito conhecimento, ou quase nenhum, sobre anjos, mas ele já tinha comunhão, contato com Deus Todo-Poderoso, e já tinha experiências com seres angelicais. Louvado seja Deus por isso. E Deus aqui entenda como recurso literário, para que compreendêssemos a revelação divina, ele diz o seguinte: ocultarei a Abraão o que estou para fazer. Veja a comunhão de Abraão com Deus, a consideração de Deus com Abraão.
Deus já havia determinado executar o seu propósito de destruição de Sodoma e Gomorra. E aqui a Bíblia mostra a preocupação de Deus com aquele que Ele mesmo chamou de seu amigo, o amigo de Deus. Abraão é o único homem na Bíblia que o próprio Deus chama de meu amigo, em Isaías 41:8. E aqui Deus está travando aqui no íntimo, como se fosse um ser humano, se ele ia falar ou não sobre os seus propósitos. Por quê? Porque ele considera as promessas que nós já meditamos em Gênesis 12: de ti farei uma grande nação, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus considera tudo isso a fim de revelar o seu propósito de destruir aquelas cidades perversas. E ele fala ainda que ele é um escolhido de Deus, Abraão é um escolhido de Deus, e que certamente Abraão ensinaria os seus filhos e toda a sua descendência e posteridade nos caminhos do Senhor, como praticar justiça e juízo. E é exatamente hoje nós, filhos de Deus, aqueles que estão em Cristo, nós também somos filhos de Abraão, que ele é o pai da fé. Todos os que creem nas promessas de Deus também são filhos de Abraão. Então os ensinamentos que Abraão recebeu de Deus chegaram até os nossos dias, porque hoje nós também buscamos andar nos caminhos do Senhor e procuramos fazer justiça e juízo em nome de Jesus. E lá no verso 20 e 21, disse mais o Senhor, continua nessa ideia da linguagem humana. A Bíblia diz que Deus ouviu um clamor de Sodoma e Gomorra. Se você vai nas línguas originais do hebraico que foi escrito o livro de Gênesis, você pode interpretar aqui que o clamor não é necessariamente da cidade, mas das cidades vizinhas ao redor de Sodoma e Gomorra. Tamanha era a perversidade e a imoralidade de Sodoma e Gomorra, que aquelas cidades pagãs ao redor de Sodoma e Gomorra, que praticavam cultos idólatras, que eram também imorais, que sacrificavam seus filhos no fogo, a Moloque. Até essa gente perversa ficou perplexa diante da maldade dos moradores de Sodoma e Gomorra. E esse clamor subiu aos altos céus. Deus via tudo isso. Deus não está omisso, meus irmãos. Às vezes a aparência é que Deus está em silêncio, que os céus estão com portas cerradas, mas Deus está atento a cada movimento. Deus está atento à vida de todas as pessoas aqui na terra. Ele conhece tudo e conhece todos. E aqui chegou o momento do juízo, do castigo. O Senhor então, já num prenúncio de sua justiça, depois será revelado no Monte Sinai a Moisés, com a entrega da lei. Ele mostra aqui, nós aprendemos depois em Deuteronômio 19, que para você condenar alguém, você precisa pelo menos, para que seja uma condenação justa, de 2 testemunhas. E não por acaso Deus envia 2 anjos. E não por acaso Ele faz como que um processo judicial para avaliar as condições daquela cidade, Sodoma e Gomorra, cidades gêmeas, cidades comprometidas com a perversidade, com a maldade e com grandes pecados contra o Senhor. Então é por isso que ele fala em ouvir, é por isso que ele fala em descer e ver se é isso que está acontecendo, e depois manda os anjos para confirmar. É claro que o nosso Deus é onisciente, Ele conhece todas as coisas, é onipresente, Ele está em todo lugar, é o Deus todo-poderoso, soberano, mas é uma linguagem humana, para que possamos compreender o propósito de Deus. Meus irmãos, nós temos aqui preciosas lições, e eu quero destacar 4 lições. Acompanhe comigo em nome de Jesus. A primeira lição que eu trago sobre essa mensagem cujo tema é amigo de Deus. Primeira lição que nós aprendemos aqui no capítulo 18 é a questão da hospitalidade. A Bíblia fala não só em Gênesis, mas em vários outros textos sobre a hospitalidade. A hospitalidade, ela diz respeito a você proporcionar o conforto para alguém ainda que seja estranho. Ela diz respeito a suprir necessidades, a ser generoso, a cortesia. E aí nós percebemos que é expressão de amor. E a identidade do verdadeiro cristão é exatamente o amor. Então, se nós
recebemos o amor de Deus por meio do Espírito Santo que foi derramado em nossos corações, nós devemos demonstrar amor. E o amor na prática. E a gente que confunde o amor com o sentimento. Como é que eu vou amar esse irmão ou essa irmã? Me fez mal, me causou prejuízo. Como é que eu vou amar esse irmão? Não é sentimento, meu irmão e minha irmã. O amor proposto por Deus é uma decisão, é ação, é atitude. Você não espera sentimentos bons. Tanto é verdade que Cristo Jesus deixou como mandamento: amai os vossos amigos, amai os vossos inimigos. E como é que a gente pode, em sã consciência, amar aqueles que nos fazem mal? É uma decisão, não depende dos sentimentos. Você decide: eu vou amar. Você decide fazer o bem para aquele, mesmo que ele tenha feito mal. Você não retribui mal com mal, mas o mal você retribui com bem. Porque você tem o Espírito Santo, e no poder do Espírito Santo você é movido a fazer o bem, a perdoar, a amar o seu próximo, a amar o seu irmão. Você não precisa esperar sentimentos bons com relação ao outro. Você decide porque você ama Jesus Cristo, porque o Senhor te amou primeiro. E o Espírito Santo que habita em você te capacita para que você possa fazer isso. Veja que a hospitalidade envolve essa relação como uma ideia de tratar um estranho como se fosse o seu amigo íntimo. É fácil tratar bem um amigo. Aquele amigo, ainda mais aquele mais chegado. Amigo mais chegado que o irmão, né? Aí é fácil tratar bem um amigo. Mas e quando vem um estranho? E quem sabe talvez até um inimigo. Alguém que te fez mal. Alguém que te humilhou. Alguém que te traiu. Alguém que feriu o seu coração. Mas a hospitalidade, o que eu quero demonstrar à luz da palavra de Deus, meus irmãos, e observe atentamente a leitura que farei de Hebreus 13:2, é que a hospitalidade é um dever cristão, vilipendiado, negligenciado no seio da igreja de Cristo. Hebreus 13:2: não negligencieis a hospitalidade, pois alguns sem saber receberam anjos. Você deve, a motivação não é: olha, eu vou começar a ajudar as pessoas porque de repente é um anjo e eu quero ganhar uma pedrinha lá na minha coroa, né? Não é essa a motivação. Você vai abençoar vidas porque você já foi abençoado, porque você já foi transformado, porque você tem o Espírito Santo de Deus em sua vida, que habita permanentemente em você. Porque ainda que o sentimento seja contrário, que você insiste em querer retribuir o mal com o mal, você repreende isso em nome de Jesus e age como um filho, como uma filha de Deus, movido pelo poder de Deus, no amor de Cristo. Você trata com hospitalidade, com generosidade. E nós temos exemplos na Bíblia de hospitalidade, não só de Abraão. Veja o nosso Deus. Você se lembra do relato da criação? Deus fez todo o universo, chamou à existência coisas que não existiam, pela palavra de seu poder. Deus colocou a terra e fez a terra de tal maneira, com condições adequadas para a vida humana. E sabe o que Deus fez? Colocou o homem lá no deserto do Saara? Não. No princípio Deus colocou o homem no paraíso, no jardim do Éden, jardim das delícias. E o homem é a coroa da criação de Deus. É o melhor do que Deus criou. Deus fez o melhor. Veja que Deus sempre existiu, é autoexistente. E numa comunhão perfeita na Santíssima Trindade, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Deus nunca precisou de ser humano algum. Deus não precisa de nós, nós precisamos de Deus. Ele é Criador, autoexistente, todo-poderoso, soberano, Senhor do universo. Mas nós somos criaturas, fomos criados para viver em absoluta dependência de Deus. E quando você resiste a essa realidade, você sofre. Porque você foi criado para ter comunhão com Deus e para glorificá-lo. Então veja que Deus recebeu, Deus o anfitrião,
criou a terra e colocou estranhos, o ser humano, no melhor. Ele ofereceu o melhor. Vamos pegar o exemplo de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Jesus, segundo Lucas 19:10, veio buscar e salvar o perdido, destruir as obras do diabo. Ele veio dar a vida em resgate de muitos. Jesus, como o bom anfitrião, faz aquele convite que continua ecoando até os dias de hoje: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Veja que Jesus oferece o melhor. Aquele que está faminto, Ele alimenta. Sedento, Ele dá água. E dá água da vida, o Espírito Santo. Aquele que está perdido, Ele traz para a luz, tira das trevas. Ele fortalece o caído. Jesus dá o melhor. E mostra que é um exemplo de hospitalidade. E nós somos imitadores de Cristo. Cristão quer dizer pequenos cristos. Nós devemos imitar a Cristo Jesus. Assim como Ele deu a sua vida, se sacrificou por aqueles que ainda eram pecadores, nós também devemos fazê-lo para com o nosso próximo. Então a primeira lição que nós aprendemos nesse texto é sobre a hospitalidade, que é um princípio bíblico e é um dever de todo cristão. Hebreus 13:2. E não despreze a possibilidade, porque a Bíblia diz, e eu creio, existem anjos. E de repente você vai receber um anjo na sua vida. E como é que você vai receber o mensageiro de Deus? Com ou sem hospitalidade. Segunda lição que nós aprendemos, nós vemos lá no verso 14. Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Nós aprendemos aqui que não há impossíveis a Deus. Mas o que significa isso, Pastor Júlio? Não há impossíveis a Deus. Assim como outros textos, por exemplo, Jeremias 32, 17 e 27, que diz que não há nada demasiadamente maravilhoso ao Senhor. Não há nada impossível para Deus. As impossibilidades dos homens são possibilidades divinas. Isso diz o que é o nosso coração, nós que cremos na palavra de Deus. Isso é um desafio a mim e a você. Quando a Bíblia diz que não há impossíveis a Deus, isso é um desafio para mim e para você. É a nossa fé colocada à prova. Você crê nisso? Você diz que é filho de Deus, é filha de Deus, então você crê que Deus é o Deus do impossível? Então olha só o desafio para mim e para você, que você creia em Deus e na força do seu poder. Tem coisas que você tem falado que são impossíveis? Tem coisas que você tem falado que, olha, ninguém pode me ajudar? Então saiba, se você está em Cristo Jesus, Deus pode te dar vitória. E Ele se alegra em abençoar a vida dos seus amados, dos seus filhos. E nós somos tantas vezes incrédulos, sabe por quê? Porque a gente quer tomar a frente de Deus e quer resolver com as soluções humanas, com a nossa capacidade, com a nossa força. Mas não é assim. Nós aprendemos com a vida do pai da fé, Abraão. Embora ele teve tropeços, momentos de vacilo espiritual, mas nós aprendemos que aquele homem, ele se voltava para Deus, buscava a direção de Deus, tinha comunhão com o Senhor, esperava a direção do Altíssimo. E é assim que nós devemos agir. Lembra que nós meditamos na mensagem passada, no capítulo 16, versos 1 ao 6 e no 17, 1 ao 8. Você quer ter a dúvida de Sara, naquele contexto, ou você quer ter a fé de Abraão? Muitas vezes nós temos a dúvida de Sara. Mas o melhor para nós, o que Deus tem para nós, é que tenhamos esta fé rica, abundante, que nós tenhamos uma fé semelhante à de Abraão. Veja que Jesus disse em Lucas 18, 27, tudo o que é impossível aos homens são possíveis para Deus. Tudo o que é impossível aos homens são possíveis para Deus. Você não está sozinho. Mesmo que a sua família te abandonou, mesmo que os seus amigos te rejeitaram, se você é filho de Deus, se você é filha de Deus, Deus está com você.
E ainda que a circunstância da sua vida seja aparentemente, na perspectiva humana, impossível, esse Deus que habita em você, para Ele não tem impossibilidades. E Ele quer o melhor para nós. Isso deve ser um alento para os nossos corações. Isso deve trazer paz à nossa vida. Ninguém pode te ajudar, Deus pode. Terceira lição. Nós vemos isso nos versos 20 e 21. Quando Deus está anunciando a destruição de Sodoma e Gomorra. Deus fará justiça. A lição que aprendemos aqui: Deus fará justiça. No verso 25, que não lemos, no capítulo 18: não fará justiça o juiz de toda a terra. Abraão faz uma pergunta retórica. Nós sabemos a resposta. Certamente Deus fará justiça. O justo juiz não deixará de fazer justiça. Então você que se sente injustiçado, você que reconhece que há problemas na sua vida, mas que você também tem sido injustiçado por conta da presença do pecado no mundo, Deus nos afirma categoricamente, de maneira expressa, que Ele é amor, é verdade. E nós vemos essa expressão de amor aqui no capítulo 18, dos versos 1 ao 15. Quando Deus Ele anuncia o nascimento, o cumprimento da promessa, o nascimento de Isaac, o filho da promessa, Abraão recebe a visita daquela comitiva divina e Abraão demonstra aquela hospitalidade. A hospitalidade é fruto do Espírito Santo, é a ação de Deus na vida de Abraão. Isso aqui é manifestação, expressão do amor de Deus. Veja que Deus é amor. Por outro lado, Gênesis 18, 16 ao 21 até o 33, nós vemos a expressão, a manifestação da justiça de Deus. E não tem como separar esses atributos de Deus. Seria muito bom se pudéssemos tão somente ressaltar que Deus é amor, e escondendo debaixo do tapete que Deus é justiça. Não tem como, irmãos. A justiça de Deus é amorosa e o amor de Deus é justo. Um atributo, uma perfeição qualifica o outro. Então, exatamente por ser Deus justo, tem uma hora que a misericórdia de Deus cessa e Ele entra com juízo, que é o que ia acontecer e aconteceu com Sodoma e Gomorra. Tamanho eram os pecados daquela cidade, exatamente, principalmente Sodoma, que Deus deixou de derramar sua misericórdia naqueles moradores. O principal pecado de Sodoma era a homossexualidade, mas não era o único. Tanto é verdade que sodomia é sinônimo de relação homossexual. Mas a Bíblia diz, por exemplo, em Ezequiel 16, 49 e 50, outros pecados dos moradores de Sodoma: a soberba, o desprezo pelos pobres. Meu Deus, eu acho que o Brasil também está assim. Eu acho que o mundo também está assim. Então nós estamos debaixo da iminente ira de Deus e seu juízo. E de fato nós vemos, por exemplo, Apocalipse 20, 12 ao 15, que Deus há de julgar as nações. O juízo final. Então esse juízo contra Sodoma é só um prenúncio do juízo final, em que Deus julgará todas as nações. Quem não for encontrado o nome no livro da vida vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Apocalipse 20 e 21. 1 Pedro 2,6 diz: e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplos a quantos venham a viver impiamente. Irmãos, é uma palavra de Deus, é um chamado ao arrependimento. Se você ainda não tomou uma decisão por Cristo Jesus, se você ainda não se reconciliou com Deus, e a única maneira é por meio do único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, faça-o o mais breve, porque pode ser tarde demais. Não pense, eu sou velho demais. Não pense, eu fiz pecados terríveis, Deus não vai me perdoar. Não pense, olha, eu sou novo demais, eu quero curtir a vida. Porque talvez você não tenha mais outra oportunidade.
E embora em alguns púlpitos não se fale sobre o juízo de Deus, a Bíblia diz que eu devo pregar todo o conselho de Deus. E nós estamos diante de um Deus que é fogo consumidor. E Deus está irado contra o pecador. E não me venha com eufemismo ou palavras brandas de que Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Quem vai ser lançado no fogo do inferno é o pecador com o seu pecado. Então se arrependa, se você ainda não fez. E você que já é filho de Deus e se afastou dos caminhos do Senhor, não abuse da graça e misericórdia do Senhor, porque ainda que você não perca a sua salvação, você pode padecer intenso sofrimento, sofrendo as consequências de seu pecado. Não se rebele contra Deus. É maravilhoso estar na presença do Senhor. Se você não sofre quando você peca, há algo de errado com a sua vida espiritual. Todos nós somos pecadores, ninguém é melhor aqui, irmãos. Mas o que não é normal, você diz que é filho ou filha de Deus, vive na prática do pecado. Quem vive na prática do pecado é filho do diabo. Arrependa-se e volte-se para o Senhor. O juízo de Sodoma é só um prenúncio do juízo final. E finalmente, a última lição, nós até cantamos aqui, a música do irmão Ademar de Campos. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Essa é a lição. Eu quero encerrar com uma palavra de encorajamento para a sua vida. Nós vemos isso tanto no capítulo 18 quanto no capítulo 19. O 18 é a manifestação da graça e do amor de Deus, sobretudo com a figura, com a pessoa de Abraão, o pai da fé. E no 19 nós vemos mais a justiça de Deus, embora também haja graça. Porque se você não se recorda, depois vamos meditar um pouco mais sobre esse texto. Quando os dois anjos chegam na cidade de Sodoma, Ló também é hospitaleiro, Ló é justo. A Bíblia diz que Ló é justo. E ele convida aqueles homens e aquela hospitalidade, não com tanta ênfase como Abraão, mas também é hospitaleiro. E a Bíblia diz que dos mais moços até os mais velhos, ou seja, a cidade inteira estava pervertida, foram ao encontro de Ló, porque eles queriam estuprar, abusar daqueles homens, aqueles anjos. Queriam abusar até de anjo. E Deus teve misericórdia do justo Ló. Ló sofria porque fez aquela escolha de habitar no meio de um povo perverso e imoral. Cuidado com as suas escolhas, isso vai ser o próximo tema. Às vezes você opta por uma vantagem ou uma conveniência de habitar ou de ter comunhão com pessoas perversas. E mesmo sendo filho e filha de Deus e sofrendo, você continua naquilo, você vai colher os frutos. Ló colheu, mas essa é a próxima mensagem. Então veja que Deus, ainda em meio à justiça, seu juízo, ele ainda teve misericórdia de Ló. Ló e suas duas filhas foram poupadas. A mulher ainda olhou para trás, e a famosa, nós sabemos, ela se tornou estátua de sal. Fica para a próxima mensagem. Mas nada é melhor do que ser amigo de Deus. Eu já disse aqui que na Bíblia o único homem chamado amigo de Deus é Abraão. Segundo Crônicas 27 diz isso. Isaías 41:8, aqui o próprio Deus chama Abraão de meu amigo. E Tiago 2:23. E eu quero destacar aqui os fundamentos de uma amizade. E preste atenção, você jovem, adolescente e as crianças que estão chegando. De repente você cultiva e se anima com uma boa amizade. Deixa eu falar para você, a base da experiência de Abraão, alguns fundamentos de uma verdadeira amizade. Primeiro é a questão da confiança. A confiança é fundamental numa amizade, numa relação de amizade. Se não há confiança, não tem amizade. O casamento é uma expressão também de cumplicidade e amizade. Se não houver confiança, não tem casamento. Então a confiança aqui é um aspecto da fé. É confiar, ter certeza. Abraão era assim, chamado, as ordens, embora com alguns tropeços, ele obedeceu. Outro aspecto da amizade é a comunhão. Veja lá dos versos 17 em diante, do capítulo 18, que Deus tem uma consideração especial com Abraão. E toda comunhão exige comunicação. Você é casado, você tem uma amiga ou um amigo. Seu cônjuge é seu amigo, sua amiga. E se não há comunicação, essa comunhão está prejudicada.
Veja como Deus mantém comunicação. Deus fala com Abraão, Abraão fala com Deus. A expressão disse o Senhor a Abraão aparece em capítulo 12, verso 1, capítulo 13, verso 14, capítulo 17, verso 15. A expressão veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão, capítulo 15, verso 17. E 3 vezes a expressão apareceu o Senhor a Abraão, 12, 7, 17, 1 e capítulo 18, verso 1. Abraão falava com Deus, Deus falava com Abraão. Comunhão, comunicação são fundamentos de uma relação de amizade. E eu quero trazer agora sim a notícia mais preciosa, porque pastor, mas o que adianta essa amizade de Abraão? O que eu tenho com isso? Nós também podemos ser amigos de Deus. Eu e você, nós podemos ser amigos de Deus. E como é que nós podemos ser amigos de Deus? Pela fé. Mas não qualquer fé. Tem gente que vai ligar o carro, quando você entra no seu carro, você coloca a chave e dá partida. Isso é uma questão de fé. Você acredita que tem combustível, alguns aí pelo visto o carro não está funcionando. Então a fé, mas você foi na fé. Mas não é essa fé que eu estou dizendo que a Bíblia aponta para a amizade. Essa fé é a fé salvadora. É aquela fé que não vem de nós, é dom de Deus, Efésios 2, 8 e 9. É quando o Espírito de Deus abre o nosso coração e nos dá nova vida, vida espiritual. Então quem tem essa fé, torna-se amigo de Deus. Você conhece a Deus, você tem intimidade com Deus, você tem comunhão com Deus, você é amigo de Deus. E nesse relacionamento com Deus não pode faltar confiança, que depende dessa fé salvadora, o amor, e aí tome cuidado para não confundir, porque o mundo nos confunde. Não é esse amor que o mundo propaga aí, seja do ponto de vista perspectiva sexual, ou amor, o sentimento. É mais do que tudo isso. É um amor no sentido do que já falamos aqui, de decisão. E um amor obediente. Se você ama a Deus, você obedece a Deus. Ainda que isso para você seja difícil. Se você ama a Deus, você obedece a Deus. Todos os que creem em Jesus e o obedecem são seus amigos. João 15, 13 e 14. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos, Jesus falando, se fizerem o que eu ordeno. Então veja que coisa terrível o mundo distorcendo a realidade e o fundamento do amor. Ah não, eu amo meu filho, então não vou discipliná-lo. Eu amo a minha esposa, eu não vou repreendê-la quando ela estiver errada e vice-versa. Não, quem ama disciplina. O amor impõe limites. Disciplina não tem problema algum e faz parte do verdadeiro amor. Que grande privilégio é ser amigo de Deus, é ser amigo de Jesus. Jesus é o melhor amigo que podemos ter. O amigo sempre presente em todas as circunstâncias. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude. Nós aprendemos nesse texto o princípio bíblico da hospitalidade, um dever cristão. Nós aprendemos que não há impossíveis a Deus, crê em Deus, Deus é contigo. Nós aprendemos, Deus fará justiça, não se demore numa vida de pecado, se arrependa logo, porque Deus há de vir com justiça. E nós aprendemos que não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Oremos. Pai de amor, nós te louvamos. Muito obrigado por tua palavra santa, tua palavra poderosa que alimenta nossas almas. Pai santo, eu intercedo pela vida de cada homem, mulher, irmão, irmã, amigo, amiga que aqui está presente. Oh Deus, Tu sabes as lutas, Tu sabes as dificuldades, Tu sabes, Senhor, como alguns têm dificuldade de amar, de fazer o bem ao próximo, de retribuir o mal com o bem, de perdoar. Senhor da glória, só o Senhor para nos mover pelo poder do Teu Espírito. É o Senhor quem efetua em nós tanto o querer, o desejo de fazer a Tua vontade, como o efetuar, o realizar, o poder para vivermos debaixo da Tua vontade, do Teu querer. Portanto, suplicamos a Ti, Pai,
seja tardio em irar-se, e derrama, Senhor, tuas infinitas misericórdias, tuas misericórdias que se renovam a cada manhã, razão de não sermos consumidos. Muda a nossa vida, nosso coração, Senhor. Capacita-nos para vivermos para a Tua glória. Abençoa Teus filhos e filhas. E se há alguém ainda entre nós que não fez a decisão mais importante de se tornar amigo de Deus por meio de Cristo Jesus, ó Pai, move o coração dessa pessoa para que ela se arrependa de seus pecados e receba Jesus, confie em Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador e também o seu amigo. Muito obrigado por tudo, te agradecemos no nome de Jesus. Amém.